uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Fique à vontade, aproveite. Mais uma edição preparada sempre com muito carinho para levar até você conhecimento, para despertar em você o interesse pelo estudo das Escrituras Sagradas, pelo estudo da teologia, para você crescer, avançar. E hoje um tema e um debate muito interessante, algumas reflexões filosóficas, teológicas, vai ser muito legal. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Já vou apresentar os meus convidados para a gente poder começar a nossa conversa. E é com muita alegria que hoje nós recebemos dois amigos aqui do Vejam Só, tá bom? E quem retorna aqui ao programa é o pastor Fabrício Costa, ele que é ministro da Igreja Batista Remissão, lá na região de Caieiras. Pastor Fabrício, obrigado, viu, meu irmão, por aceitar o nosso convite, retornar ao programa. Seja muito bem-vindo, graça e paz. Zeca, muito obrigado pelo convite, né? Novamente, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui sempre, né? Sempre aprendendo. A gente vem para o debate para poder aprender. Alguma coisa sempre muda, não tem... Ainda que algumas convicções permaneçam, mas sempre há uma mudança. Você nunca sai igual, né? Não, sai. A gente aprende sempre, com certeza. Sempre traz uma reflexão nova. Exatamente isso. Ainda que discordando, sim, mas sempre um aprendizado, você sempre vai buscar, vai se aprofundar. Falou aquela coisa, nunca tinha escutado, tal, deixa eu dar uma lida sobre isso. Não, sem dúvida. É uma oportunidade excelente. Agradeço muito, a honra. Sim, eu tinha um professor na graduação, e eu sempre repito isso aqui, que ele falava isso abertamente, né? Que a gente aprende mais quando escuta quem pensa diferente. É verdade. Aí que a gente aprende. Isso é verdade mesmo. Ouvir só quem pensa igual, da mesma linha, acaba criando um reducionismo muito grande. Bom, espero que o programa de hoje seja bênção para nós que estamos aqui e para quem nos assiste também, né? Para aprender. Mas, bom, vamos passar as informações da igreja, Fabrício, primeiro, por favor. Então, olha, nós estamos ali no município de Caieiras, no bairro de Laranjeiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160. Nossos cultos ali acontecem de terça-feira, um culto só de estudo, e depois de sexta e domingo. Terça e sexta, 8 da noite, e domingo, 19 horas. Se você quiser fazer uma visita lá para nós, vai ser uma alegria muito grande. Muito bom. Então as informações da igreja, o contato que o pastor Fabrício disponibilizou já apareceu para você e vai ficar salvo lá no nosso perfil social do Instagram, para você conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão, se tiver interesse, segui-lo, ver as postagens, o conteúdo que ele publica lá e, obviamente, conhecer aí outros trabalhos que ele está envolvido também. Tem rádio, tem faculdade, seminário, tem muita coisa aí. Tem então, livros, né, os livros é verdade. Também, tem muita coisa por lá. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor do Ministério do nosso irmão também. De novo, obrigado pelo carinho de sempre. É um prazer Fabrício. estar aqui com o pastor Tiago, né? Sim. Prazer muito grande, viu, pastor? Prazer. Deus abençoe. Ele que estreou não tem muito tempo aqui no programa, mas já ganhou o coração da produção, né? Sempre muito participativo, sempre muito carinhoso com os nossos convites. E eu fico muito feliz que o Vejam Só abriu essa porta para ele aí. Podemos dizer que é uma revelação da teologia aqui do Vejam Só. Buscamos ele lá e o Vejam Só apresentou para o mundo da teologia, agora ele não para. Você quer encontrar o Tiago? É só procurar nos debates teológicos que você vai encontrar. Tiago, obrigado, irmão, pelo carinho. É uma alegria recebê-lo. Seja bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Amém. Graça e paz. E eu que agradeço o convite. E já quero iniciar dizendo que é uma honra, uma alegria participar mais uma vez, né? Não só desfrutando da sua companhia, mas também com toda certeza daquilo que nós vamos aprender aqui. O pastor Fabrício, embora nós não tenhamos ainda, né, criado uma intimidade, uma amizade nesse sentido, já é alguém que eu admiro há algum tempo, nós temos amigos em comum. Acho que é verdade. Então, assim, vai ser momentos preciosos aqui. Amém. Sem dúvida. Para a glória de Deus. Amém. Tiago é meu contemporâneo, né, da graduação. Nós fizemos algumas matérias. As outras eu não quis fazer com ele porque não dava, né? O cara estava em outro nível. Eu falei, não, eu vou ficar nessa sala aqui, senão não dá para mim, não. Tiago, antes da gente começar, vamos passar as informações da igreja também, por favor. Vamos lá. Nós estamos ali no Alto da Lapa, na rua Doutor José Elias, 67. Né? Nós temos os cultos ali aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18h30. E a rede social, né, para que você tire alguma dúvida, se assim surgir, é @IP do Alto da Lapa e @Rev Tiago Naruzzi. Boa, inclusive os contatos já apareceram aí para você. Vão ficar salvos lá no nosso perfil do Instagram para você conhecer um pouquinho melhor da igreja e do ministério do nosso irmão também,
ver ali as postagens, publicações, quiser seguir, ver os conteúdos, tudo por lá para você também, tá bom? Só chegar no nosso perfil oficial que tá tudo salvo para você, tá bom? Vamos para o nosso debate, então, e eu já vou ler o texto aqui que vai dar base à nossa pergunta, lá em Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E a pergunta é intuitiva, né? Está aqui no texto. Quem criou o mal? A resposta parece óbvia, mas talvez as implicações dessa resposta nos façam pensar se essa é a resposta certa para a pergunta. E quem vai nos ajudar nessa caminhada são os nossos convidados. Eles vão começar assim com a fala inicial, a introdução, a linha que eles vão seguir, tá bom? Depois você vai ter a oportunidade de participar respondendo a nossa enquete também. Fabrício, o irmão vai começar, depois o Thiago vai ter oportunidade. E aí, quem criou o mal? Muito bem. Bom, é um assunto esse aí antigo, mas muito importante, muito interessante. Para responder assim de imediato, eu entendo que Deus não criou o mal moral. Aquela atitude equivocada, deliberada do indivíduo. O mal moral, não. Até o texto base, Isaías 45, 7, o texto acho que já está dando aqui para a gente uma ideia do que, de fato, é esse mal que está sendo mencionado. Olha só, nós temos aqui as comparações. Eu formo luz e trevas, paz e mal. Luz e trevas, paz, mal. Posso considerar aqui falta de paz? Posso considerar que é uma adversidade, uma ausência de tranquilidade, uma calamidade? Então, é nesse sentido que eu entendo que Deus criou este mal, como um infortúnio, como uma adversidade, no intuito de trazer juízo para o seu povo. Aliás, o contexto aqui diz muito sobre isso. Então, eu entendo que o mal moral, não. Aí nós temos aquela que você chamou de implicações. Mas lá em Gênesis, nós temos a árvore, né, do conhecimento, do bem e do mal. Está lá, o conceito de mal está presente desde o início. Nós temos a serpente que está no Éden e que é a personificação do mal. Está no Éden, mas o mal não está na criação. Não. Então, não houve essa efetividade do mal, ainda que o mal, de alguma maneira, estava ali presente. Então, eu entendo que a possibilidade do mal é uma realidade por conta da liberdade que Deus deu ao homem. É aquilo, como é que eu vou provar que eu sou fiel se eu não tiver a possibilidade de não ser? Como é que eu vou provar que amo se eu não tenho a possibilidade de odiar? Aqui a gente vai dando as filosofadas. Sim, sim. Mas, então, o mal, ele acaba sendo vindo à existência por conta da ausência do bem. Então, ele entra, se estabelece. Agora, não é uma autoria de Deus. Porém, a possibilidade do mal é uma realidade. Mas Deus não criou o mal. Deus criou tudo que é bom, inclusive está dentro do contexto de Gênesis. Então, para responder aqui brevemente a pergunta do programa, Deus criou o mal? Na minha concepção, no que eu entendo, o mal moral, não. Deus não criou o mal. E aí, Thiago, como é que você responde a pergunta? Na verdade, já nesse início, aparentemente nós não vamos divergir muito, né? Talvez um pouquinho mais adiante, algumas nomenclaturas e implicações, mas eu também parto dessa premissa, né? Primeira coisa que a gente precisa talvez entender aqui, e até de uma forma indutiva para que os nossos telespectadores acompanhem, a gente precisa fazer uma pergunta ao texto, como bem já disse o pastor, né? Que tipo de mal é esse? E eu pergunto isso porque, embora a Bíblia não diga ou não dê nome a diversos tipos, né, de males ou de mal, nós podemos inferir ou deduzir alguns males, né, advindos sejam de comportamentos ou até mesmo de Deus. Então, só para que a gente estabeleça aqui as premissas, né? Eu entendo que Deus não cria, à semelhança do pastor, o mal moral. Mas nós temos aí outros tipos ou nomenclaturas que nós podemos dar que sim partem de Deus.
E por que que eu entendo que o mal natural não encontra a sua origem em Deus? Por alguns motivos muito simples. Eu enumerei aqui apenas 3 a título de introdução. Primeiro, porque se nós olharmos para a Bíblia, lá em Gênesis 1, por exemplo, a Bíblia vai dizer que tudo o que Deus fez era bom. Em outros trechos, a Bíblia vai dizer que Deus é essencialmente bom, ontologicamente, se assim nós podemos dizer, né? Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, dirá: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, e o motivo porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Então, ele não é a origem da tentação, que é algo ou um mal moral. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o seduz e o trai. E por fim, o próprio Salmo 5, versículo 4, vai dizer que, da seguinte forma: pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então veja, no sentido moral, Deus não pode ser o autor, muito menos a origem. Aí temos aquilo que os filósofos, em especial, vão chamar de mal metafísico. O que seria isso? Na verdade, a nomenclatura talvez não seja a mais apropriada, mas é aquela ideia de uma limitação inerente a alguém criado, que comparado a alguém eterno, né, chama-se esta limitação de um mal metafísico. Não é o caso também nesse texto, né? Então nós excluímos. Sobra aquilo que os teólogos vão chamar de mal natural. O que seria o mal natural, para que os ouvintes entendam? É aquele mal que inclui sofrimentos, desastres, experiências ruins humanas. Estes eu defendo que vem de Deus. Ainda que, talvez, a palavra teológica que eu vou usar não seja mais adequada, mas para que os ouvintes entendam. Por uma causa secundária ou contingente, cuja origem é o homem, isso não anula que é Deus o autor destes tipos de males, né? E aí depois eu procuro estabelecer essa distinção por meio dos textos bíblicos. Vamos colocar na tela aí primeiro a participação aí do nosso internauta lá no nosso Instagram, e depois nós vamos retomar aqui a questão. Eu quero ouvir a sua opinião sobre o assunto, sobre essa pergunta que nós colocamos aí. Vamos colocar na tela a pergunta que a produção separou para você lá no Instagram. Aí, ó. Origem do mal. Vamos às alternativas? Deus criou o mal. É a primeira opção. O mal é resultado da rebelião, ou seja, não da criação de Deus, né? A segunda opção. E a terceira opção é aquela já tradicional, não sei. Você tem dúvidas, ainda não sabe como responder, vai lá. Para você que já tem aí a opinião formada, vote, escolha uma opção. Na postagem seguinte, você pode até justificar a sua escolha. Deus criou o mal por conta disso, disso. Não, esse é o motivo da rebelião. Por causa disso, coloca lá que nós vamos colocar aqui também durante a nossa conversa, para a gente avançar um pouquinho também no conhecimento, tá bom? Pastor Fabrício, vou voltar a palavra ao irmão. E eu quero começar, inclusive, com ambos, né? Depois o Thiago vai poder falar também, com a análise do texto em questão aqui que a gente tem aberto. Isaías 45, 7. O texto parece ser muito literal e direto em afirmar que Deus cria todas as coisas, inclusive o mal. E eu quero saber da interpretação de vocês desse texto de maneira específica. Eu entendi o conceito que vocês vão defender, a linha filosófica, teológica e tudo mais, ok. Mas eu quero a interpretação, a leitura dos irmãos do texto em tela aí, por favor. O senhor Fabrício Então, começa, depois o reverendo Tiago. Aquela regrinha básica de interpretação bíblica não é o termo que dá sentido ao texto, é o contexto que dá sentido ao termo. Então, que você pega o hebraico ra aqui, que foi trazido por mal, dentro deste contexto, ele não se encaixa como o mal moral. Porque, como a gente está vendo aqui, a própria disposição dos termos, as comparações antagônicas aqui, luz e trevas, paz e mal, ausência de paz. Aplica-se aqui o ra, sim, como mal, nesse sentido de infortúnio e adversidade. Porque se a gente for tentar atribuir a Deus a autoria do mal moral em si, nós temos que fazer 3 perguntas e vamos ficar procurando durante muito tempo. Se Deus criou o mal, onde foi, quando foi e como foi? Nós não temos essa resposta. Porque a Bíblia não demonstra isso. E textualmente, essa eu acho que é
uma explicação que vai nos ajudar justamente a compreender que esta palavra, esse termo mal aqui, nesse sentido, ele não significa um mal moral. Nem dentro do que o profeta aqui está dizendo, muito menos atribuir à pessoa de Deus essa autoria. Então, contextualmente, não vai, filosoficamente também não vai, e teologicamente, acho que muito menos. Porque atribuir a Deus a criação do mal, onde nós não encontramos em nenhum momento esse processo, onde Deus cria. O mal, simplesmente, ele surge por ausência do bem, como eu entendo aqui. Uma vez que, voltamos aqui, ele está presente lá, a ideia, o conceito de mal está presente no Éden, sim. Aí as pessoas até questionam assim, mas se ele não sabia o que era bem e mal, como é que ele desobedeceu? Como é que ele foi... A Eva ainda deu as instruções, ainda respondeu à serpente que não. A serpente disse... quer dizer, então, que vocês não podem comer de fruto nenhum que está lá no jardim? Não. Do fruto que está no meio do jardim não comeremos, porque se comermos, morreremos. Ela entendeu o recado. Então, como é que ela não tinha noção de mal, tendo, então, esse tipo de posicionamento? Eu entendo o seguinte, você tem ali bem e mal, certo e errado. Certo e errado diz respeito à natureza das ações. Bem e mal diz respeito à natureza das coisas. Então, dentro do conceito de coisas, da criação de Deus, o mal não estava presente. Pelo menos não efetivamente. Porque já falamos aqui, a serpente estava no Éden. E a árvore do conhecimento do bem e do mal também. Mas sem mal efetivado. Sem mal acontecendo. Porém, estava lá. O que abriu a porta para essa efetivação do mal? A ausência do bem. Então, uma vez que abriu-se a porta lá, pronto, é que Romanos 5,12 vai dizer. Aí a morte entra no mundo, o pecado, e passou para todos os homens, já era. Aí a queda teve resultados na criação, na criatura, em tudo. Então, hoje, tudo que acontece hoje, por consequência, até das questões que o pastor Tiago levantou bem aí, os males naturais, consequência de quê? Consequência das tragédias que estão, até as tragédias naturais, os tufões e as placas tectônicas e os tsunamis, as tragédias, são consequências de um mundo que foi afetado por conta da presença do pecado. Vamos lembrar que nem espinho se tinha, o espinho vieram depois da queda. Olha só que alteração na criação. Então não foi só a criatura afetada, afetou-se tudo. Sim. Então nós temos o mal hoje que ele está presente em tudo. Porém, no início não era assim. E aí, Tiago, vamos olhar para o texto aqui, eu quero as suas contribuições também. Tá, vamos lá. Talvez agora eu vou divergir um pouquinho da minha interpretação, né, do pastor. Em 3 pontos aqui, talvez eu esqueça. Da próxima vez eu preciso trazer um papelzinho para não me perder, né? Mas vamos lá. Depois eu quero trabalhar, se der tempo, a ideia silogística de Alvin Plantinga, que ele traz uma ideia muito legal, como sendo a origem do pecado, que é diferente da essência, né? Agostinho trabalha a essência do pecado como sendo a ausência do bem, né? Ele faz até a comparação da cegueira. Não existe cegueira, mas existe ausência de visão. Mas a origem, nós vamos trabalhar que é o livre... Né? Isso, que é, na verdade, o livre-arbítrio. Mas vamos chegar lá já. Mas nesse texto, 2 aspectos são interessantes. Concordo na ideia de que Deus jamais pode ser o autor do mal moral. Por quê? Porque o mal moral tem a ver com a natureza de quem pratica as ações ou sente algumas coisas. Deus é infinitamente bom, então não pode haver mal moral. Entretanto, quando a gente olha para esse texto aqui, deixa eu abri-lo aqui, existe o verbo aqui do criar, que é o verbo bará, que existe, se eu não me engano, 48 ocorrências no Antigo Testamento, todas elas destinando para uma ação de Deus. Sim. Então, gramaticalmente falando, dentro desse contexto, quem está criando este mal, inclusive se a gente pegar aquela ideia do ex nihilo, ele está criando algo que não existe. Sim, então, sim. se for... Aí a gente precisa definir o que é o mal. Então, a pergunta que eu ia fazer era exatamente essa, Tiago. Todas as incidências, inclusive da palavra bará, também no Antigo Testamento, sempre criar do nada ou não?
Aqui o criar do nada Aí, é nesse a caso, ideia, é. isso, mas não é a ideia de uma inexistência material, mas de uma inexistência de caos. Tá. Então, por exemplo, pense na situação. Estamos aqui em paz, em harmonia. A ideia de um criar um caos é porque não havia motivações circunstanciais para que este caos ocorresse. Então, quem é a origem desse caos? O acaso? Não. Em um mundo regido soberanamente por Deus, não há espaço para o acaso. Então, neste sentido do mal natural, que são, como o pastor disse, né, terremotos, outras coisas, eu entendo que é sim Deus a origem. E eu vou tentar trazer por quê, né? Para que eu me escore aqui no texto, eu preciso dar um passinho atrás para que os ouvintes acompanhem. Então, por exemplo, se nós pegarmos um texto clássico, podia pegar Deuteronômio 28. Se fizeres tal coisa, perceba que existe ali uma condicional. Quando esta condicional ela é ultrapassada ou transgredida, quem é o agente das consequências? Deus. O Deus. E estas consequências são consequências aos nossos olhos, mas não são maus morais. É nesse sentido que os ouvintes precisam entender. Estes males nós chamamos, terminologicamente falando, na teologia, de um mal natural. Porque, por exemplo, pensem comigo, eu matar alguém é mal. E Deus? É disciplina, punição, é ira. Então perceba que a gente precisa ter essa Entendi. diferenciação na cabeça, por mais que seja difícil para aqueles que estão ouvindo isso a primeira vez, porque senão nós vamos cair para extremos perigosos. Então vamos lá, Levítico. Vou pegar um texto rapidinho aqui de Levítico. 26, o texto começa lá no versículo 3. Ele diz assim, se andares dos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu, Deus, vos darei as vossas chuvas a seu tempo. A terra dará a sua messe, a árvore, o campo, o seu fruto, e assim por diante. Perceba que aquilo que nós, infelizmente, por conta de um naturalismo filosófico, entendemos que as estações estão sendo regidas por alguém que só deu corda, mas não é o provedor constante das coisas, é destruída por esse texto. Porque o texto diz que todas as vezes em que a chuva harmoniosa, perene, serene vem, é porque Deus está a enviando, certo? Agora, quando a gente vai lá para o 14, olha o que diz o texto. Mas, se não me ouvirdes... saiu aqui. Desculpa. Se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos que ele havia dito lá em cima, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então, não é o acaso, eu vos farei isto. O quê? O que Deus vai fazer com esse povo? Porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, e ele vem trazendo um monte de consequências que são males aos nossos olhos. Mas a origem moral é boa. Por quê? Entendemos que o mal natural, que é este que nós estamos trabalhando, ele vem com 3 implicações ou 3 motivos básicos: juízo, correção e redenção. Então, nesse sentido, eu entendo que este mal do que nós estamos trabalhando, repito, que não diz respeito ao mal moral, porque eu seria totalmente contraditório e até herético se eu firmasse a ideia de que Deus é a origem do mal moral. Não, eu estou falando de estas coisas que aos nossos olhos são más, que advêm de circunstâncias externas, naturais, elas encontram, sim, fonte, origem em Deus. Não só pelo contexto desse texto de Levítico, Deuteronômio, mas como também pelo texto de Isaías. E aqui tem um aspecto interessante. Quem transgrediu as ordens de Deus? O homem. Então é o homem, nós chamamos na teologia, de um agente, uma causa secundária, uma causa contingente. Mas a causa primária, da onde fluem, da onde vem este caos, advém esse caos, é o Senhor. Quando a gente olha para esse texto de Isaías 45, que é o texto, né, do nosso debate, a gente tem que se atentar ao contexto. Quem é esse ungido? Ciro. Ciro haveria de ser um instrumento de juízo para os babilônicos, que havia servido já também anteriormente de instrumento de redenção, ou de juízo para o seu povo de Deus, mas agora seria um instrumento de juízo para os babilônicos e de redenção para o povo de Deus. Perceba que a Bíblia sempre trabalha com isso. A ideia de que Deus utiliza-se do mal para o bem. Não foi assim com José? Vocês intentaram mal contra mim. Todavia o Senhor valeu-se deste mal para o bem. Uhum.
compreendi a dinâmica que os irmãos estão querendo defender. Mas agora minha pergunta vai no seguinte sentido, e vou usar o texto, mas dá para a gente expandir isso para outros exemplos. No Antigo Testamento talvez fique mais claro ainda. No caso do texto aqui, fala da figura de Ciro. Eu entendo quando vocês dizem que Deus está usando as calamidades. Mas ele não está usando o mal moral, inclusive da pessoa citada aqui? Porque as atrocidades que Ciro fez não estão falando só de questões assim, de dificuldades. Nós estamos falando de questões morais. E se a gente for expandido para outros textos, quando a Babilônia domina Israel, se a gente vem para o Novo Testamento, o Império Romano, o que fez com a igreja, se a gente colocar a figura de Nero, então, nós estamos falando de um mal moral, assim, incrível. Então, mas olha só. E pelo que eu entendi, usado por Deus. Sim. O Tiago tem defendido mais isso. Você ainda está em cima do muro nessa temática aí. Mas Então, Deus como figura central disso, não, Fabrício. então, central, mas como instrumento de juízo. É a mesma coisa... Não, é a mesma instrumento coisa... final. Não, então... Mas e o meio para chegar lá? Não é o Então- mal moral? Não, então, aí é a mesma coisa de a gente condenar a lei que condena um crime. Nossa, a lei foi muito severa. Não, peraí, mas nós estamos trazendo juízo para um crime. Igual dentro do contexto do Antigo Testamento, pena de morte para quem matasse. E aí? Nossa, isso aí tem alguma moral nisso? Não, pera um pouco. Eu não posso pegar o fator que corrige e igualá-lo à transgressão. Então, assim, Deus não pode, nesse sentido, estar fazendo uso de um mal moral, não porque é a atitude que procede dele e ele não tem o mal moral em si. Mas a sua atitude em relação à perversidade, desobediência e maldade do homem é uma atitude que, ainda que possa ser mal, dentro do contexto de Isaías 45:7, a calamidade, o infortúnio, a adversidade, Deus está trazendo juízo. Hebreus 12, né, o versículo 6 vai dizer que Deus dizendo que ele castiga a todos que ele recebe por filho. Quando você vai para o latim, que não é a língua, mas você vê, o castigo vem de castus mais agere, que é tornar puro. E na nossa cabeça, castigo tem mais conceito de vingança do que correção. Eu acho que é aí que a gente começa, às vezes, a atrapalhar um pouco ou se confundir nessa questão. Nossa, Deus foi mal comigo. Não, ele foi mal com você por quê? Para corrigir um mal seu, um erro seu. Então, a correção, eu acho que ela não pode adquirir a roupa do erro, porque ela está vindo como espada, como correção. Então, eu não vejo que Deus está fazendo uso do mal moral. Pelo contrário, ele está trazendo justiça e juízo ao mal moral já presente na natureza humana e nas atitudes humanas. Você vê, ainda que os males venham sobre nós, você tem a vontade ativa de Deus, você tem a vontade permissiva de Deus, você tem a ação de Deus que ele foi e mandou uma saraiva no Egito. Foi Deus que mandou. Não foi o tempo que fechou, ficou ruim. Pessoal, muita areia. Não, foi Deus que moveu aquela tempestade. Então, foi uma ação ativa de Deus. Agora, Deus foi mal por conta disso? Não. Ele está trazendo juízo sobre a malignidade dos egípcios, de Faraó. Sim ou não? Escapou bem, né? Escapou bem. Tiago, você que gosta um pouquinho mais dessa questão assim, da patrística, dos pais da igreja, tudo, eu quero colocar um conceito aqui. Inclusive, Agostinho também trabalhava muito com essa história do mal e tudo mais. Como é que isso funcionava no início da igreja, esse conceito para os pais da igreja? Porque fica a impressão que hoje a gente tem esse conceito muito, muito tranquilo na nossa mente. Mas eu não sei se essa turma tinha essa visão tão clara também. Fica claro isso, assim, desde sempre? Ou não? A gente tinha um conceito que ele foi sendo lapidado e antes, até as questões filosóficas permeavam mais, influenciavam mais. Fala um pouquinho disso. Vamos pegar Agostinho. Se a gente pegar Agostinho, nós podemos dizer que ele transitou em dois polos um tanto quanto opostos. Por que eu digo isso? A discussão vai inevitavelmente cair
como se dá a intersecção da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Na verdade, a discussão vai se dar em torno disso. Como é que nós podemos, e aqui sair, não no sentido de se esquivar de responder, mas usar a Bíblia para que a gente tente, pelo menos, esclarecer essa inquietação, essa dúvida, né? Mas deixa eu fazer uma observação aqui, antes de eu explicar. Embora eu entenda que neste texto em específico, né, Isaías 45, versículo 7, o texto refira-se ao mal natural, não ao mal moral, né? E eu entendo que Deus seja, assim, a causa primária deste mal. Deus é quem envia o caos, o mal. É porque nesse texto o mal está muito ligado à figura de Ciro, não é? Exato. Mas aí eu digo, ele é a causa secundária. Ou seja, é aquela intersecção. Deus estabelece alguns decretos e utiliza-se de meios que nós vamos chamar de contingentes para efetuar o seu decreto. Como se harmoniza isso? Eu vou explicar. Às vezes, essa intersecção não são ocultas. E o próprio texto bíblico vai dizer. Quer ver um exemplo? Eu trouxe acho que 2. Êxodo 21, versículo 12 e versículo 13. Diz assim, ó. Lembra das cidades refúgios? Lembram-se disso? Um meio processual para que inocentes não fossem mortos e assim por diante. Diz assim, ó, versículo 12. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Perceba que aqui nos escapam os motivos pelos quais, e aqui eu não vou entrar no âmbito, na seara da moralidade, porque isso não são ocultas. Deuteronômio 29. As coisas reveladas competem a nós, as ocultas somente ao Senhor. E é aí que nós podemos, ao tentar avançar, como se dá essa intersecção, inferir coisas que talvez não sejam tão saudáveis assim. Quer ver um outro texto? João 9, 1 ao 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Buscando a origem deste mal, que pode ser considerado tanto um mal metafísico, alguns vão discordar, como um mal natural. Respondeu Jesus, nem ele, nem seus pais. Ou seja, a origem nos é oculta, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus vai se tornar o agente moral mal, porque este jovem nasceu cego de forma alguma. Entretanto, não sabemos por quê, esta cegueira, segundo o texto bíblico, manifestará a glória de Deus. Então veja que essa discussão parece simples, mas ela não é simples. Não. Agora, o que nós não podemos perder, pelo menos numa visão, eu vou trazer agora para aquilo que eu entendo, né, reformada. Deus é o autor primário de todas as coisas. Mas em alguns casos, é a contingência ou ação secundária que faz, e aqui não é a melhor palavra, porque dá a impressão que Deus só move mediante uma provocação, não. Mas são essas causas secundárias ou contingentes, que é a causa moral de uma ação natural ou de um mal natural oriundo de Deus. É que uma vez que Deus trabalha com leis e princípios, uma vez que esses princípios e essas leis são violadas, desprezadas ou negligenciadas, você vai ter consequências. Então, você tem as consequências naturais da agressão à lei e princípio. Agora, você tem a atitude ativa de Deus que traz como juízo um mal, uma adversidade, justamente com o intuito de melhorar, de justificar. Mas, Fabrício, eu acho que fica uma questão, principalmente para quem... Aí, na ótica humana. E vou colocar as palavras aqui do profeta Abacuque, por exemplo. Abacuque lidava com o mal da sociedade dele, o mal de Israel. Ele estava empanturrado da maldade de Israel. E o que ele faz? Ele ora a Deus. Pai, o senhor precisa dar um jeito nisso daqui. Isso tá uma bagunça. Olha o que está acontecendo. Aí Deus responde a Abacuque. Parece a injustiça de Deus. Aí Deus responde. Asaf no Salmo 7,3. Eu falo, calma, Abacuque, fica tranquilo. Eu vou mandar a Babilônia aí para resolver. Aí Abacuque fala, não, aí o senhor tá de brincadeira? Vai mandar gente pior. Ué, você vai pagar o mal com um mal muito pior. Não precisa fazer isso, não. É disso que eu tô falando. A nossa ótica dessas questões que nos afligem é
é uma maldade muito grande. Então, mas... Ainda que eu tô entendendo o conceito que vocês estão querendo aplicar, mas eu tô com dificuldade, acho que na interpretação Olha só. disso, no entendimento disso. Quando a gente fala de moral e ética, por exemplo, a moral vai dizer para a gente assim, você tem que viver assim. É correto viver assim. A ética vai trazer uma pergunta, por que eu tenho que viver assim? Agora, quando nós, como servos de Deus, nós temos a base da nossa moral e ética, que é a palavra de Deus. Então, quando a gente olha para essas atitudes severas de Deus, ao longo do Antigo Testamento, a gente vai observar que toda atitude severa ou uma má atitude, o que Deus pareceu ser mal, foi em resposta. Isso é interessante. Em resposta à malignidade dos homens. Então, se Deus traz o mal como resposta, eu não posso dizer que ele é mau, mas eu estou experimentando da minha própria malignidade, sentindo o gosto, quando então tenho agora uma revelação de quem está acima da minha pequenez. Então, quando Deus traz a severidade, traz o juízo, e ainda que vem com uma carga pesada, que tem muitos textos aqui, que às vezes as pessoas que estão chegando na igreja pensam assim, nossa, mas Deus fez isso? Nossa, as criancinhas, e não sei o quê. Deus foi mal? Não. Ele foi justo, severo, trazendo correção, gerando tudo isso. Então, a nossa moral e ética precisa se fundamentar nessa ótica. Então, quando eu recebo uma atitude que aos meus olhos pode parecer, nossa, Deus foi mal comigo. Não, no fundo não foi, porque mal ele não é. Uhum. Né? Não há malignidade em Deus. Deus é bom, não é bonzinho nem bonzão. Ele é bom, é a estabilidade do que é justo, compaixão e compreensão, e justiça e juízo. Então, se eu estou sofrendo da parte de Deus, se é Deus a causa, né? Aqui, eu concordo com o pastor Tiago que Deus é causa daquilo que ele realmente provoca inicialmente. E não no que diz respeito à consequência que eu sofro por ter quebrado suas leis e princípios. Aí a consequência, mas... acho que no fim das contas, se encontrando no mesmo caminho aí. Porque como você falou de matar alguém, a consequência disso, e aí não é nem punição ou castigo, é você pagar por aquilo. Então, é consequência. Eu acho que não entraria nem nessa questão do castigo. Não toma o caminho errado, como você disse. Senão você vai se dar mal. Não come da árvore proibida que você vai morrer. Isso. Comeu. O que aconteceu? Morreu. Nossa, Deus deixou ele morrer. Não. Eu não entendo que Deus deixou. Deus disse não. Sim. Já tinha proibido, já. Deus já tinha proibido. Tiago, eu acho que... Eu estava pensando, desculpa, Zeca. Não, por favor, enquanto o pastor dizia, buscando talvez um exemplo, né, que ajudasse essa discussão. Por exemplo, pensem comigo o seguinte. O que faz com que alguém que semanalmente entregue cestas básicas a uma multidão de pessoas seja visto este ato como trapo de imundície? À luz da Bíblia, porque a Bíblia diz que os nossos atos soam. Sim. O que faz com que os nossos atos sejam considerados, aos olhos de Deus, coisas más? Por causa do nosso coração, né? A intenção. Isso. Então perceba que não é o ato em si, mas o que motiva o ato. Isso. Por que isso é importante, essa premissa? Porque tudo que Deus faz, ainda que seja matar alguém, as motivações não são boa. as nossas. Perfeito. Entende? Então, a motivação moral não é má, ainda que aos nossos olhos a circunstância pareça má. E aí nós vamos entender a radicalidade, ou melhor, a profundidade daquilo que diz a palavra de Deus, né? Que todas as coisas, boas ou más aos nossos olhos, cooperam para o nosso bem. Então, assim, esta distinção, ela tem que ficar muito clara, né? Espero que a gente esteja conseguindo transpar isso para os ouvintes, porque é uma discussão, embora complexa, mas fundamental para que a gente entenda os atributos ou o caráter, não é o termo correto, mas para que eles entendam, né? De Deus. Deus é bom, ainda que as suas ações aos nossos olhos sejam
terríveis. E aqui, essa discussão que nós começamos como sendo a origem, né? Geralmente, qual é o silogismo básico? O silogismo é aquelas proposições feitas que tem que ter a coerência com a realidade e vai nos levar, inevitavelmente, a uma conclusão. Geralmente, se faz o seguinte silogismo. Se Deus é onipotente, ele tem o poder de prevenir ou acabar com o mal. Premissa 1. Se Deus é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, ele sabe quando e onde o mal ocorreria. Vamos pensar no Éden. Premissa 3. Se Deus é infinitamente bom, ele desejará a ausência do mal, prevenir o mal. Qual é a conclusão que somos levados por esse silogismo? Se o mal existe, então Deus não é onipotente, ou não é onisciente, ou não é tão bom assim. Essa é a conclusão. Aí eu vou me valer... dilema de Epicuro, né? Exato. Aí eu vou usar de um silogismo de um grande pensador, que em alguns pontos eu encontro harmonia com o seu pensamento, que é Alvin Plantinga. Ele vai propor um outro silogismo. Ele vai dizer que o problema está na montagem do silogismo que nos levará a uma conclusão errada. Ele vai dizer o seguinte, ó, premissa 1. Deus é, ele afirma, onipotente, onisciente e totalmente bom. A Bíblia revela isso. Premissa 2. Deus criou um mundo com seres livres que podem escolher fazer o bem e fazer o mal. Premissa 3. Essa liberdade real implica na possibilidade real de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Premissa 4. Nesse sentido, é possível ou deve ser possível que seja logicamente impossível para Deus criar um mundo com seres livres onde não haveria possibilidade do mal. Por que essa premissa 4 é mais importante? Porque senão o tal do livre-arbítrio seria, antes da queda, algo ilusório, fantasioso. Seguindo essa premissa, qual é a conclusão? Portanto, a existência do mal, moral que encontrou origem na desobediência ou no mau uso do livre-arbítrio, é compatível com a existência de um Deus onipotente, onisciente e totalmente bom. O que eu quero dizer? Que eu entendo que a origem, não a essência, a origem do mal é o livre-arbítrio. Um Deus que deu real liberdade ao homem transgredir o seu mandamento. Aí sim, a essência ou a consequência é o distanciamento da fonte, do bem. A possibilidade do mal por conta da existência da liberdade. Exato. Aí você tem a possibilidade. Aí só para eu concluir, que eu havia me esquecido, 10 segundinhos. Claro. Aí como que nós explicamos então o mal moral hoje como sendo a causa não Deus, mas o ser humano? Porque nós entendemos que agora o homem está depravado. Então nós trocamos agora a nomenclatura porque muda-se a essência. Então, ou seja, o homem que tinha total liberdade para a escolha do bem e do mal, agora não mais. Agora ele tem aquilo que na teologia chamamos de livre agência. O homem assumido de uma nova disposição, de uma nova natureza, a natureza caída, corrompida, tem uma agência, uma livre agência, ou seja, ele pode agir sempre em conformidade à sua natureza caída. Qual é a natureza caída? Quais serão as ações? Males. Então perceba que Deus, na verdade, ele refreia o mal moral, ainda que por forma de juízos que aos nossos olhos são terríveis. Sim. Porque se a gente disser que Deus criou o mal, vamos ter que falar que o mal está com ele. Ou está nele. Ele vai ter atitudes más também. E não é isso. Aí eu acho que entra a questão da ótica que você está falando, né? Quando a gente olha... Afinal de contas, a atitude de Deus, para mim, parece que foi mal. Deus foi mal. Mas, na verdade, não foi. Uma vez que ele está sendo justo. Aliás, nós somos assim, né? Às vezes a gente recebe uma correção e diz que quem está nos corrigindo está sendo mal. Quando, na verdade, ele está sendo justo. O mal sou eu que estou sendo punido. Então, quando a gente inverte isso e tenta jogar tudo ao mesmo tempo, aí começam essas questões, esse dilema de Epicuro aí. Ou seja, vamos atribuir a Deus e vamos tornar Deus refém dos seus atributos. Deus não é refém dos seus atributos. Ele pode todas as coisas, mas ele tem que fazer todas as coisas? Ele tem que fazer? Ele pode, mas ele tem. Aí ele vai e cria suas leis e princípios e nós temos que existir e funcionar dentro das leis e princípios. Aí, como a gente já viu aqui, se eu violo isso, eu tenho consequências dessa violação. E é uma questão óbvia, uma vez que eu tenho noção do que é certo, conheço o caminho
que preciso tomar, uma vez que não tomo. Ah, mas Deus deixou acontecer. Deus não viu? Claro que ele viu, gente. Deus vê tudo. Ele é onisciente. Ele é onipresente e é onipotente. Porém, não é refém dos atributos. Né? Inclusive na questão do dilema filosófico proposto aqui, a questão, de novo, volta para a nossa ótica, né? Quando fala lá, então Deus não é bom. Não é bom porque da minha visão, ou do meu senso de justiça, ou da maneira como eu aplico, não é justo. Mas que é um senso de justiça oriundo de uma natureza caída. Exatamente, E outra, exatamente. Uma das coisas também mais difíceis e discutidas, inclusive no direito, o que é bom. Sim. Eu gosto muito daquela máxima patrística, né? Da ideia de que só é bom porque é belo e justo. Só que a gente vai ter que explicar o que é belo e o que é justo. Só Deus é essencialmente bom, belo e justo. Qual é a implicação disso? Se Deus, a sua bondade, ela está calçada nesses outros dois atributos, beleza e justiça, não há sequer algo que nós possamos chamar de corrupção. Nem esteticamente falando, nem sentido naquilo que nós, com uma mente limitada e caída, julgamos ser justo ou não justo. Né? Uma outra coisa que o pastor já trouxe, e eu concordo, eu acho justo a gente explorar um pouquinho para que os ouvintes acompanhem, é a distinção entre as vontades. Obviamente, vocês não vão encontrar isso nas escrituras, mas elas são facilmente dedutíveis, ou deduzidas, melhor dizendo, das escrituras, que são a vontade decretiva, permissiva ou preceptiva. Eu vou falar muito rapidamente aqui para não tomar o tempo. Qual que é o conceito da verdade ou da vontade, melhor dizendo, decretiva ou a vontade secreta? É aquela vontade que refere-se somente ao plano soberano e eterno de Deus, no qual todos os acontecimentos do universo são ordenados e pré-determinados por Deus para ocorrer exatamente como ele planejou. Um exemplo, um texto bíblico. Pense em Atos capítulo 2, versículo 27 ao 28, é o contexto da crucificação de Jesus. Contando, aliás, né? Diz assim, ó, a partir do 27, fazer um recorte aqui. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Para o quê? Fazerem tudo o que a tua mão, qual mão? A mão de Deus, o Todo-Poderoso, havia pré-determinado. Então isso é aquilo que nós chamamos na teologia de vontade secreta ou decretiva. Temos isso em Daniel também, quando o texto diz que ele estabelece reis, tira reis, é o seu decreto, nada impede. Aí temos uma dedução que nós vamos chamar de vontade permissiva, que é aquela vontade que está em analogia ao conceito de livre agência, né? Ou como outras tradições chamam de livre-arbítrio. Quer ver um exemplo disso? Pense, por exemplo, no contexto de Jó, capítulo 1 ou capítulo 2. Deus pergunta a Satanás, né? Onde estava? De onde vem? De rodear a terra. Aí o que ele diz? Ele começa a fazer algumas acusações contra Jó. Aí ele sugere algumas coisas a Deus. O que Deus faz? Decreta? Não, permite. Então perceba que existe sim respaldo bíblico para que a gente demonstre não só a vontade decretada, que é inflexível, e uma vontade que nós vamos chamar de permissiva, tá? E aonde vem a vontade preceptiva? É a vontade revelada que compete a nós obedecer ou não. Quando não obedecemos, chamamos a nós o juízo de Deus, que muitas vezes vem por males ou mal natural. Quer ver um exemplo? Deuteronômio... pense, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, o contexto dos 10 mandamentos, ou Mateus 5. Ele não diz lá, depois ele vai usar em 28 lá de Deuteronômio, se vocês obedecerem ao que eu te disse, vocês vão ter essas consequências. Se vocês não obedecerem, vocês terão essa outra consequência. Então, existe uma vontade revelada que compete ao homem agora obedecer. Nós vamos chamar na teologia de preceptiva. Para finalizar, tudo isso está em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas. Nós não temos como saber isso. É as vontades decretadas. Eu não sei o que Deus decretou para a minha vida. Pertencem somente ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas, essa preceptiva, que eu preciso obedecer, pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre. E o motivo para que nós cumpramos todas essas palavras dessa lei. Sim. Aí você tem também aí depois a resistência da criatura ao que Deus promulgou e que acaba gerando os males. Aí caímos de novo na questão de que Deus planejou, eu resisti e agora colho
os frutos amargos dessa resistência. Essa Jesus, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, mas tu não quiseste. Desde agora, aí vem. Desde agora a sua casa ficará deserta. Olha a consequência, olha o mal que sobrevém sobre a criatura, quando então ela simplesmente resiste ou não se atenta ou desobedece a algo que Deus apresentou. Sim, colocou. Então, o mal está sempre aí, vindo como consequência, não tem jeito. Como Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que existem aqueles que recebem a graça de Deus em vão. Recebeu em vão a graça. Meu Deus. E qual é a consequência disso? Não é o céu. E aí Deus é mau porque muitos irão ao inferno? Não. Deus não criou nem o inferno para o homem. Porém, o que muitas vezes permeia na cabeça das pessoas? Nossa, como é que um Deus bom e justo pode ter criado o inferno? Aí coloca Deus no nível como se fosse mesmo. A minha justiça aqui equivocada, como trapo de imundícia, está querendo colocar Deus no meu nível. Não tem menor cabimento. Eu acho que essa que é a grande questão. E sempre que a gente fala desse assunto, eu sempre paro nesse limiar, que daí eu acho que é onde a gente chega. Não dá para eu querer colocar a minha justiça em Deus. Com certeza. Para que ele aplique aquilo que eu acho que é... nossa justiça aqui diz que é isso. Gente, olha, até porque Jesus dizendo, se eu fizer o que preciso, eu sou um servo inútil. Sim. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Nossa, que show a igreja fazendo e fazer tudo certo. diante dessas condições que o Tiago colocou muito bem aqui, com motivações completamente erradas. E uma outra coisa, né? Falando de justiça. Para nós, geralmente, o fundamento da justiça é algo retributivo. Quase que essencialmente. Alguém faz um mal, ele deve receber a justa punição por aquilo. Só que, biblicamente falando, isto é apenas uma parcela da verdade. Por quê? Na cruz do Calvário, a nossa justiça em Cristo Jesus, ela não foi apenas retributiva. Ele, sim, recebeu aquilo que era nosso. Foi pago um juízo sobre ele. Só que ela foi substitutiva. Sim. Então, por exemplo, se eu digo assim, Zeca, você me deve R$10. E você decide não me pagar porque você diz, não, quem vai pagar é ele? Aos meus olhos pode ser injusto se eu quero cobrar de você porque você me deve. Mas aos olhos de Deus, essa justiça retributiva vem acompanhada da substituição, que não é injusto. Por quê? Porque alguém que não devia, voluntariamente, não de forma coercitiva, assumiu a paga. Sim, exatamente. É a mesma coisa que às vezes também acontece no que diz respeito a perdão. Né? Para encerrar, vai. Às vezes a gente confunde assim, Deus me perdoou. Nossa, Deus é misericordioso. Eu estou muito emocionante nesse negócio aqui. Quando o texto bíblico vai dizer que Deus é fiel e justo quando me perdoa. É justiça. Por quê? Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Sim. Mas eu fico emocionado. Jesus me perdoou com paixão. Espera um pouco. É essa nossa base que precisa ser alterada muitas vezes. Eu estou querendo considerar o que Deus faz, né, a sua justiça, ou bem ou mal, segundo as minhas bases. Não vai funcionar, não vai fechar essa conta. Lembrando sempre que ele olha para Cristo na cruz, né? Exato. Então ele olha para a dor, para o sacrifício, para o sangue que Cristo verteu lá, para esse 1 perdão, João 1,9. para essa substituição, né, para o advogado e por aí vai. Preciso ir para o intervalo. No próximo bloco tem as considerações finais aqui, a conclusão. Não vou estourar o programa aqui, ó. Rapidinho aí, telefone da grade, código 11 3115 0819 3115 0819. Anota o telefone da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus. Um local pensado aí para você se capacitar, se preparar para o trabalho ministerial. Tem esse chamado aí. Chega lá na grade para você poder se preparar, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você. Chega por lá para conhecer a nossa programação, os programas, os temas, o conteúdo, tudo lá para você, tá bom? Intervalo rápido, vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo aí rapidinho na nossa conversa, hoje falando e tentando entender, né, o texto de Isaías 45:7, falando sobre a origem do mal. O primeiro bloco aqui, poxa, de muito aprendizado, muito conhecimento, tenho certeza que você foi edificado. Na sequência, o pastor Fabrício e o reverendo Tiago vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais, oferecer para você uma conclusão do assunto que nós tratamos. Antes, aqui bem rapidinho, vamos mostrar as fotos aí, dar aquela moral para você que nos assiste. Envie a sua foto para as nossas redes sociais, que já aparecem aí para você. Uma foto acompanhando o programa, bem simples, não precisa de muita produção, uma selfie, tá bom? Facebook ou Instagram, manda por lá, junto com o seu nome, a cidade e o estado. Aparece aqui e vai concorrer aos nossos presentes. Vamos lá para as fotos? A primeira delas vem aqui de São Paulo, né, da região metropolitana, cidade de Diadema. Quem aparece aí é a Maria Edinalva, nossa telespectadora de Diadema. Obrigado, viu, Maria, pelo carinho, pela audiência e também. Todo abraço aí para a galera de Diadema. Deus abençoe demais. Agora vamos aqui para São Paulo, capital, e quem vai aparecer aí é a Marta Ribeiro Cerqueira, nossa telespectadora. Ô, Marta, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe muito sua vida também, viu, minha irmã? Muito feliz aí em receber a sua participação, tá aí a Marta. E encerramos lá no Rio Grande do Sul. Ele só mandou o estado, né? Não mandou a cidade, mas quem vai aparecer aí é o Marcelo. Tá aí o Marcelo, ó, acompanhando também o Vejam Só, no debate ali do Weber e o reverendo Walter também. Muito bacana. Obrigado, viu, Marcelo, pelo carinho, pela audiência também, toda a galera do Rio Grande do Sul. Manda foto que você concorre aos nossos presentes. Já vão aparecer aí para você a caneca, que já é tradicional aqui do programa, e também, agora no mês de maio, aí, mês das mães, né, um kit, um oferecimento do Shopping do Povo, que tem a Bíblia, a caneca e vão dentro dessa sacolinha aí para você também, tá bom? Para fazer um carinho aí, um agrado às mães. Agora, se você quer adquirir os produtos, você pode procurar também pelo Shopping do Povo. A loja fica em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida São João 816. Bíblias, livros, tem muita coisa lá para você. Inclusive, você pode aproveitar aí no Dia das Mães, tá bom? Se você não é de São Paulo, ou se é, mas prefere o site, vai no site spovo.com.br ou pelo telefone 95854-3232. 95854-3232. O pessoal do Shopping do Povo atende todos esses canais aí, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo já terminou, mas eu também quero agradecer a participação dos amigos. Tiago inicia, o pastor Fabrício vai ter a oportunidade de finalizar o programa de hoje. Vamos lá, Tiago, 3 minutos. Quero mais uma vez agradecer, né, ao pastor Fabrício pela cordialidade e pela oportunidade de participarmos juntos do programa, ao convite também de toda a produção. Quero finalizar com 2 textos bem breves aqui, né? Primeiro deles é Tiago 1,13. Já li, mas eu queria ler a parte B. Diz assim, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal moral, e ele mesmo, ninguém a tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a origem do mal moral é o homem. 16 vai dizer, não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é essencialmente bom. Entretanto, quando falamos de mal natural, o caos, afinal de contas, ele rege uma doutrina muito cara para nós, é a doutrina da providência. Deus rege todas as coisas. Eu vou pegar um texto aqui, Amós, que talvez elucide mais o que eu quero falar, né? Diz assim, Amós 3,6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça, sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? É uma pergunta mais retórica. Ou seja, que mal é esse? Moral? De forma 1. Mas é o mal no sentido natural, o caos. A origem é Deus. Ainda que por meios de contingências humanas. Sem dúvida. Tiago, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Agradeço. Uma alegria recebê-lo aqui, sempre muito bom te encontrar. Que Deus continue abençoando sua vida, ministério, os contatos do Tiago, da igreja, estão salvos para você lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá também para você acessar, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho com o programa.
Fabrício, 3 minutos aí para as considerações finais, por favor. Maravilha. Bom, eu também quero agradecer muito mais essa oportunidade, Zeca, aos telespectadores que estão aí até agora, essa hora da noite aí com a gente. E, pastor Tiago, prazer muito grande estar aqui, juntos, né, nesse debate tão abençoado, Amém. Tratando de um assunto tão importante. Bom, eu queria finalizar com um texto de chave do nosso debate aqui, Isaías 45:7, onde, então, novamente, a abordagem que já foi aqui bem trabalhada, quando, então, Deus está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E, novamente, frisar que o termo hebraico aqui, o Ra, dentro desse contexto, não é uma referência ao mal moral, porque Deus é bom. Ele está aqui em oposição à paz, o que nos leva a esse entendimento. Uma vez que Deus forma a luz e as trevas, ele também cria o mal em oposição à paz. Então, o que nos leva ao entendimento que, de fato, o contexto aqui suporta a ideia de que Deus pode, sim, gerar o infortúnio, a calamidade, mas sempre como resposta. As atitudes severas de Deus, ao longo das Escrituras, sempre são como resposta às atitudes equivocadas dos homens. Então, isso nos leva de novo ao conceito de que, de fato, quando a gente vai ler lá o versículo áureo do Novo Testamento, João 3,16, em que Deus amou o mundo, Deus amou, Deus ama, Deus é bom, Deus perdoa. Porém, já dizia um louvor, né? Ele é justiça também. E não só o louvor, as Escrituras dizem isso. Uma vez que Deus dá a cada um o que lhe é por direito, então nós sabemos que Deus é justo e muitas vezes eu posso receber da parte de Deus o que eu vou considerar que é mal, mas não devo me esquecer jamais que o mal na história toda sempre serei eu. Se o mal está comigo, o mal nunca está com Deus. Amém. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço, Zeca. De novo, viu? Sempre muito bacana recebê-lo aqui. Fica a nossa gratidão e reconhecimento também aí ao carinho que o irmão tem com o programa. Obrigado. Obrigado mesmo. Os contatos do Fabrício também à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você poder acessá-los, tá bom? Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete e a maioria esmagadora foi aqui na opinião defendida pelos nossos convidados, né? Vamos lá? Coloca aí pra gente. 17% foram nessa opção de Deus criou o mal. 77% de que o mal é esse resultado da rebelião, né? Não uma criação, né, direta de Deus. O não sei ficou com 6%. Foram lá no não sei. Espero que o debate tenha ajudado aí você que estava em dúvida também, tá bom? Quero agradecer demais aos nossos telespectadores pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço, até a próxima.